Olá, meus amores do quarto ano, tudo bem? Olha para o Carla aqui, mais uma videoaula. Agora para fazer a correção aí, para finalizarmos aí a nossa apostila PIB, ok? Vamos para as correções? Vamos lá. Na perguntinha número 1, a mãe do Massaro tinha mostrado ele uma receita de bolo que levava algumas especiarias como ingredientes. A receita citava o cravo da Índia, canela, canela em pau, pimenta e noz moscada. Aí a primeira perguntinha na letrinha A. No passado, quais eram os usos das especiarias? Então, elas eram utilizadas aí para temperos, para corantes, para uso medicinal e para conservação de alimentos, ok, pessoal? Letrinha B. No passado, qual era a principal rota por onde as especiarias eram transportadas para a Europa? A principal rota aí, uma das mais famosas aí na sua época, era a Rota da Seda, ok? Essa aí era a principal, tudo bem? Massaro memorizou algumas informações sobre as especiarias, pois queria dividir o que aprendeu com os seus pais. Leia as frases abaixo e complete com as palavras corretas. Aqui vocês tinham que completar com essas palavrinhas que estavam aqui entre os parênteses. Né? Uma delas era errada, a outra era correta. Então, vocês só iam completar elas aqui. A Pro vai ler já tudo com a resposta correta. Então, ficou assim. Por seus diversos usos, as especiarias tornaram-se muito apreciadas na Europa. Ok? Tudo bem? Vamos para a letrinha B. Eu também vai ler já com a palavra certa. Acredita-se que os gregos e romanos tenham sido os primeiros povos a popularizar as especiarias na Europa. Muito tempo depois, lá por volta do século XVIII, outros povos, como os árabes e os italianos, ampliaram o comércio de especiarias aí do Oriente, né, da onde eles eram, para outras partes aí do mundo, não só com a Europa, ok? Perguntinha número 4. Conversando com o pai, Massaro... Opa, pessoal, espera só um pouquinho que acho que eu pulei aqui. Só um minutinho, deixa eu puxar aqui para o lado. Aqui a letrinha C. Lembrando que eu estou já falando com a resposta correta. Na Europa, o preço das especiarias era alto por conta da grande procura por esse tipo de produto e pela longa viagem que eles faziam para adquiri-los. Tudo bem? Esse estava facinho, né? Perguntinha número 3. Aqui, pessoal, vocês tinham que observar esse mapinha, observar aí principalmente esse continente e falar para mim aqui na letrinha A qual continente era esse. Então, esse aí era o continente africano ou a África. E de que maneira ele foi importante para o comércio na Europa? Ele foi importante, né, porque aí do continente africano chegavam produtos de interesse dos europeus. Quais eram esses produtos? Era o ouro, era o sal, eram peles, era o marfim, eram os chifres e alguns produtos agrícolas também, ok? C. Para você, de que maneira podemos descrever a importância desse continente e da região das Índias para o comércio com a Europa? Né? Então, é que aí que eu esperava que vocês respondessem que tanto a África quanto a Ásia, eles foram importantes centros aí de distribuição de produtos necessários aí para as pessoas que viviam na Europa. Ok? Então, ela foi muito importante aí, porque era elas que, é a partir delas aí, porque elas eram centro de distribuição, que saíam de lá produtos aí que eram consumidos, muito consumidos aí, necessários aí para as pessoas que viviam na Europa. Ok? A Pro vai arrastar aqui para o lado. Vamos lá? Aqui é a perguntinha número 4. Conversando com o pai, Massaro sugeriu uma brincadeira de perguntas e respostas para mostrar que conseguiu aprender muita coisa ao longo de suas leituras. Espero que vocês tenham voltado lá na apostila e relido esse capítulo, porque era muito importante, ok? E depois completar os balões de fala com as respostas que Massaro deve dar a cada pergunta. Então, Massaro eram vocês, né? Então, o pai fez a pergunta lá. Quem foram os pioneiros na busca por um novo caminho para as Índias? Foram os portugueses. Eles foram os pioneiros, os primeiros aí na busca de novos caminhos aí para a Índia, ok? Próxima perguntinha.
Por que eles tomaram a decisão de buscar um novo caminho para as Índias? Por causa, pessoal, da rivalidade religiosa, né? Tinha uma rivalidade entre religiões, e também para conseguir, perdão, altos ganhos negociando diretamente com os mercadores das Índias. Ok? Porque eles tinham que passar, esses produtos que chegavam, era passado para os mercadores, ok? Que eram pessoas que chegavam da ilha, eram as pessoas que pegavam tudo isso e vendiam. Aí eles quiseram fazer o quê? Opa, eu quero negociar direto com lá, porque de negociar com esses mercadores está ficando muito caro. Então eu vou direto lá no lugar para ver se eu consigo mais barato, ok? Então, para conseguir aí altos ganhos, negociando aí diretamente com os mercadores nas Índias. Por isso que ele está falando isso. Né? E não passaria por uma pessoa, eles estariam fazendo esse negócio aí diretamente com eles nas Índias. Ok? Próximo. E qual foi o caminho que eles fizeram para chegar à região das Índias? Eles contornaram a África, né? Foi numa desses contornos pela África que ocorreu, né, um pequeno acidente ali que fez Pedro Álvares Cabral se afastar um pouco mais aí da África, né, dessa encosta aí onde eles estavam navegando da África, e ele chegou ao Brasil, né? Então eles decidiram contornar a África para poder chegar na Índia, certo? E finalizamos por aqui, pessoal. Deixa só para eu dar uma olhadinha, mas acho que já finalizamos. Não, pessoal, desculpa, tem mais um aqui. Perdão. Massaro conheceu alguns feitos dos primeiros navegantes portugueses, que buscavam um novo caminho para as Índias. Numere as fotos de acordo com a legenda a seguir. Então, nós tínhamos 1 para Bartolomeu Dias, 2 para Vasco da Gama, 3 para Pedro Álvares Cabral. E tínhamos as afirmações. Vamos lá? Deixa eu já subir tudo aqui, para ficar mais fácil. Cruzou o Cabo das Tormentas em 1497, que a gente fala aí que dobrou o Cabo da Boa Esperança. Foi o número 1, foi Bartolomeu Dias que fez isso. Ele só chegou até ali, ele não chegou até as Índias, mas ele já fez um grande caminho, ele já chegou a dobrar aí esse Cabo das Tormentas, ok? Comandou a maior esquadra portuguesa com destino às Índias, enviada depois da descoberta da rota entre Lisboa e Calicut, entre Portugal e as Índias. Né? Então, quem liderou a maior esquadra aí foi Pedro Álvares Cabral, ok? Foi o primeiro navegador a traçar uma rota contínua entre Lisboa e Calicut nas Índias. Foi Vasco da Gama, traçar uma rota contínua. Ele saiu de Portugal e chegou nas Índias, certo? No trajeto para o Oriente, navegou a oeste do Oceano Atlântico e aportou no litoral brasileiro em 1500. Quem foi? Pedro Álvares Cabral. Ele foi o único que dentro dessas grandes navegações, que por causa aí no oceano, por causa de alguma coisa que aconteceu lá, algum acidente talvez, algum problema com a navegação, ele foi um pouquinho mais para o lado e chegou ali no Brasil. Então foi Pedro Álvares Cabral, tá? Responsável pela viagem que resultou na renomeação do Cabo das Tormentas como Cabo da Boa Esperança. Foi o Bartolomeu Dias, né? Que foi quando ele chegou só até ali. Ele não chegou a curvar o Cabo da Boa Esperança. Ele chegou até ali, dali ele voltou, mas ele já sabia que tinha continuidade, que daria dali para frente para eles continuarem essa rota. Quando chegou a Calicut em 1498 e voltou para Lisboa com grandes quantidades de especiarias que renderam lucros, né? Muito dinheiro aí à coroa. Então foi o número 2, Vasco da Gama, ok? Ele que finalmente aí conseguiu sair de Lisboa em Portugal e chegar a Calicut nas Índias, lá em 1498. Tudo bem? Então, ficou 1, 3, 2, 3, 1, 2, a nossa resposta. Massaro deu ainda importância aos estudos, mais importância aos estudos, pois compreendeu que foi por meio deles que os portugueses puderam aprimorar técnicas que auxiliaram nas viagens durante o período das grandes navegações. Com suas palavras, explica a relação entre os saberes e conhecimentos aprendidos pelos portugueses e as viagens marítimas até a região das Índias, né? Então, ela foi, quais foram esses saberes aí, né? O que aconteceu aí de conhecimento aí
apreendido para que eles conseguissem fazer essas grandes navegações. Ok? Então foi por meio aí que a Pro já tinha explicado para vocês, de muito estudo, né? Os portugueses desenvolveram e aprimoraram, né? Deixaram melhor ainda técnicas e instrumentos como a bússola e o astrolábio. O astrolábio é como se fosse um binóculo, né? Que eles olhavam assim de olho só, né? Que eles permitiram aventurar aí pelo oceano, elaborar mapas precisos também. Não era qualquer mapa, eu acho que é para ali, não era preciso, era exatamente aqueles caminhos que eles tinham que fazer aí, né? E também criar novos e maiores navios aí, né? Maiores, mais rápidos, né? Que conseguissem aí suportar os desafios dessas grandes viagens. Tudo bem, pessoal? Agora sim a gente acabou. Tá bom, pessoal? Ó, um super beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado, ok? E tchau, tchau.